Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos convida, neste dia 6 de agosto, a celebrar a festa da Transfiguração do Senhor. Que o nosso coração possa acolher este mistério celebrado e, vivendo esta graça em nossa vida, possamos testemunhar a vida de Cristo em nós. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, a festa da Transfiguração, vamos ouvir um pouquinho sobre esta festa. A festa da Transfiguração do Senhor, celebrada no Oriente desde o século V, celebra-se no Ocidente desde o ano de 1457. Situada antes do anúncio da paixão e da morte, a Transfiguração prepara os apóstolos para a compreensão desse mistério. Quando, com o mesmo objetivo, a Igreja celebra esta festa 40 dias antes da exaltação da cruz, no dia 14 de setembro. A Transfiguração, manifestação da vida divina que está em Jesus, é uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa. Os apóstolos, quando virem Jesus na sua condição de servo, não poderão esquecer a sua condição divina. Portanto, amados irmãos e irmãs, esta festa nos prepara para vivenciar este grande mistério de amor. A antecipação da glorificação do Senhor, para que, no momento de sua paixão, não esqueçamos isto: que o Cristo venceu a morte por amor a cada um de nós. O Evangelho de hoje, este pequeno relato da Transfiguração, se encontra em todos os sinóticos. Sinóticos são os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas,
que em um único olhar nós conseguimos tomar consciência de vários aspectos semelhantes. Em um único olhar nós vamos ver muitos elementos parecidos. Não significa que os textos são iguais, mas há muitas semelhanças. E então hoje nós estamos refletindo no ano A o Evangelho de São Mateus, que narra justamente esta experiência da transfiguração do Senhor. Ele que antecipa a sua glorificação antes dos anúncios da paixão, para que os discípulos compreendam que a morte, o sofrimento, não é capaz de anular e cancelar a vida de Deus. Então, a transfiguração confirma a fé dos apóstolos, manifestada por Pedro em Cesareia de Filipe, aonde Pedro toma consciência de Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, e os ajuda a ultrapassar, amados irmãos e irmãs, a sua oposição à perspectiva da paixão anunciada por Jesus. Quem quiser ser discípulo terá que participar nos meus sofrimentos. Jesus vai dizer isto muito claro em São Mateus, capítulo 16, no contexto dos versículos 21 a 27. É necessário tomar a cruz, participar dos sofrimentos do Senhor. A transfiguração é um primeiro resplendor da glória divina do Filho, chamado a ser servo, sofredor para a salvação do gênero humano, para nos salvar, para dar a vida em favor de cada um de nós. Na oração, Jesus transfigura-se e deixa entrever a sua identidade sobrenatural. Jesus já revela aos discípulos já a sua glória, aqui nesse episódio da transfiguração. Moisés e Elias são protagonistas de um êxodo muito diferente na circunstância. Um recorda a lei, outro a profecia. Em Jesus está a plenitude da lei e da profecia. Ele é a plenitude dos tempos. Mas, idêntico na motivação, a fidelidade absoluta a Deus. A luz da transfiguração clarifica interiormente o caminho que nós devemos percorrer, o caminho de nossa vida. Caminho este que vai sendo pontuado já aqui dentro do texto. Voltemos o nosso olhar um pouquinho para o texto de hoje. Nós poderíamos perceber então, amados irmãos e irmãs, Jesus que toma consigo esta comunidade, a pequena comunidade destes três servos. Pedro, Tiago e João, eles vão estar junto a Jesus nos momentos mais importantes. E tomando os três consigo, ele leva para uma parte, a parte dos demais, para subir então a montanha. A alta montanha sempre vai nos lembrar este lugar de encontro com Deus, este lugar teofânico, o lugar desta revelação do Deus da vida. Outrora Moisés, agora Jesus que se revela aos seus discípulos e a cada um de nós. E diante dos discípulos, ele então foi transfigurado. Nele então há todo o esplendor da glória da graça de Deus. O rosto brilha como o sol, suas roupas ficam brancas como a luz. Esta luz que nos remete à luz extraordinária da ressurreição, que é capaz de iluminar as trevas da morte. Trevas estas que estavam envolvendo a terra desde a paixão, da morte de Jesus, na sexta-feira da paixão e em todo o sábado santo. Perceba que mesmo durante o período do dia, os corações dos discípulos estavam envoltos na morte, nas trevas. Então, esta transfiguração, de um modo antecipado, vem trazer as características que serão realizadas na vida dos apóstolos e na nossa própria vida.
Moisés e Elias então vêm para representar a lei e os profetas. Em Jesus está a plenitude. E diante desta visão extraordinária, então Pedro, sempre tomando iniciativa, diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estamos em tempos difíceis, não? Acredito que estamos com saudade dos encontros, dos retiros, acampamentos e tantas outras realidades. Parece que esta atitude de Pedro também é a nossa, não? Quando estamos nesse lugar, nós falamos: nossa, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, mas é necessário sair, descer, testemunhar. Estamos passando por tempos difíceis, mas se recorde que outrora subimos a montanha. Outrora tivemos esta experiência do amor, do encontro com o Senhor, para que diante destas trevas que vivenciamos, tenhamos a graça de ser iluminados pela luz que é o próprio Cristo. Pedro ainda estava falando quando a nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, a voz deste Deus que nos ama: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. O nosso ouvido é convidado a se abrir para escutar a palavra de Deus, para acolher Jesus, para escutar o Senhor. Escutar é muito mais que ouvir simplesmente. Escutar é dar atenção, é acolher e permitir que desça ao coração. Pois quando guardamos no coração, jamais perdemos. Pois é o lugar onde está o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, abri os ouvidos. Éfata, abra-te. Abra os ouvidos para acolher a palavra de Deus. Quando ouviu isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproxima deles, toca e diz, características do ressuscitado: levantai-vos e não tenhais medo. Coragem, não tenhais medo. Levantai, não tenhais medo. Levante tu que estás prostrado diante da dor. Levante tu que está prostrado diante da incerteza. Não tenhas medo, diz o Senhor a cada um de nós hoje. Os discípulos ergueram os olhos e não veem mais ninguém, somente Jesus. Quando descem a montanha, é bom estar então reunidos. É necessário descer da montanha. Jesus diz a eles: não conteis isto a ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O que vai seguir depois desta experiência, se fôssemos seguir o texto desse capítulo 17, logo em seguida há um anúncio da paixão. E nós vamos ver um contraponto. Aqui Jesus pede a característica, ou nós nos deparamos com essa característica, do revelar-se e esconder. Ele que revela aos discípulos a sua glória, mas pede para que eles não contem a ninguém. Porém, quando ele anuncia a sua paixão, que ele vai sofrer, que vai morrer por cada um de nós, ele diz que eles podem anunciar às claras. Então que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda esta graça de testemunhar com a nossa vida, com o nosso coração, os desígnios de Deus para cada um de nós. E que no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nós possamos ir repetindo para cada um de nós mesmos, para que possamos acolher isto. É o próprio Senhor que nos diz: este é meu Filho amado. Quem é esse Filho amado? Jesus, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai-o, Senhor. Não sejas indiferente para com a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.